pessoal, nós estamos iniciando, né, a disciplina de Educação Matemática, da parte de conteúdos de matemática, e como vocês sabem, a nossa orientação, né, sempre o conteúdo da disciplina que vocês estão fazendo sempre é orientada, é organizada, é feita, né, por professores que têm uma experiência considerável sobre esse próprio conteúdo, né? No caso nosso, nós temos um professor, o professor Marcelo Borba, que foi o responsável por essa disciplina, mas ele fez uma associação com a professora Kátia Stocco Smolli, que está aqui comigo, a professora Kátia, e que ela, como ela é uma pessoa de larga experiência no ensino, na educação matemática, né? Ela é formada em matemática, tem doutorado em educação, né, Kátia? Isso. E ela tem a prática da professora Kátia aí, as dezenas de livros que ela tem produzido, as experiências múltiplas que ela tem tido em todos os domínios do ensino de matemática no ensino básico, particularmente o ensino de matemática para as crianças, né? Nos deu esse privilégio de termos essa participação intensa da professora Kátia. E, portanto, ela que está aqui com a gente hoje para apresentar a disciplina e ela que vai conduzir essa disciplina ao longo dessas aulas, dessas atividades, que é uma disciplina, uma das mais longas do nosso curso. Então, eu estou apresentando aqui a professora Kátia. Professora Kátia, é um prazer estar com você aqui, né? E eu deixo já então a abertura para você fazer as saudações para os nossos alunos. Bom, primeiro, Edson, eu quero agradecer a oportunidade, na verdade agradecer a você, ao Marcelo, porque o Marcelo Borba foi muito generoso quando abriu a possibilidade de nós atuarmos em parceria, então trabalhar com ele, com a Rúbia, com você tem sido uma alegria muito grande. Eu quero dizer que eu sou apaixonada por formação de professores, né? Os professores que ensinam matemática em qualquer série tem sido um dos objetos grandes da minha atuação em quase aí 30 anos de experiência profissional, e nós criamos essa disciplina com um cuidado muito grande, um carinho muito grande, porque ninguém pode ensinar bem aquilo que não sabe bem. Então, aprender a matemática e a didática da matemática é um objetivo que nós tentamos, assim, nos esforçamos muito para ter vocês conosco, encantados com a possibilidade de mudar a história do ensino da matemática nesse país, e que bom estarmos juntos aí nessa empreitada. Ok, professora, muito obrigada. E, Kátia, vou chamar você de Kátia, claro, né, que é claro. minha colega. E esse caderno, ele tem uma característica muito inovadora, né? Porque normalmente o ensino de matemática para o ensino básico sempre começa com a noção de número, com a quantificação de número, depois a ideia da representação do número, depois as operações, tudo mais. E aqui você começa o caderno de uma maneira diferente. Você podia contar um pouco para a gente o que é essa maneira diferente? Por que você optou por fazer isso? Quando o Marcelo, a Rúbia e eu começamos a elaborar o caderno, nós tínhamos algumas intencionalidades, né? Uma intencionalidade era que o caderno não fosse apenas um conjunto de textos para serem lidos e para depois nós respondermos algumas perguntas. Mas nós queríamos muito que as pessoas tivessem oportunidade de aprender a didática para ensinar matemática. Então, o caderno traz toda a ideia de como as crianças aprendem, mas nós queríamos também que as pessoas pudessem aprender a matemática que vão ensinar. Então, não basta eu saber como a criança aprende números, eu também preciso saber a respeito de números, as características do sistema de numeração e tal. Mas nós tínhamos uma outra preocupação, Edson, que é a seguinte: matemática não é só números, não é? E agora temos aí a base corroborando isso, mas os parâmetros já nos diziam que você precisa ensinar e aprender números e operações, você precisa ter raciocínio algébrico, você precisa saber grandezas e medidas, e estatística, probabilidade e a geometria. Então, nós queríamos que um curso,
né, para a formação do professor dos anos iniciais da educação infantil, na pedagogia, levasse aos alunos esta dimensão, né? E também a dimensão de uma matemática problematizadora, que pautada em desafios, no uso de jogos, da literatura infantil, relacionada com o período de alfabetização importante que os anos iniciais e a educação infantil caracterizam. E aí nós juntamos tudo isso para criar um programa. E partiu de mim a ideia de dizer, olha, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos quebrar o paradigma de começar por números e terminar por geometria. Vamos começar por uma coisa nova, por uma coisa que ajuda o professor a ler dados e se apropriar dos dados, e começamos por estatística. Então nós fizemos um percurso que vai da estatística para a parte de geometria, grandezas e medidas, e aí chegamos em números e operações. Então, ao contrário do que todo mundo espera, que é começar pelos números, nós vamos terminar pelos números, né? Uhum. Mas isso permitiu uma amarração da didática e da vivência dos desafios que são importantes para eu entender como é que se aprende matemática e como se ensina matemática. E você acha que, dessa forma, essa sequência ou essa estrutura formativa, ela pode também ser aplicada aos próprios alunos? Então, na verdade, conforme o caderno vai se desenvolvendo, tem uma coisa que nós fomos cuidando, e eu estou bem fã dessa versão que vocês vão usar agora, né, que será usada, porque nós fomos desenvolvendo de um jeito que o tempo inteiro nós vamos discutir o que é o objeto de conhecimento daquele eixo, daquela área temática. Então, eu comecei com estatística e probabilidade, nós vamos entender as coisas mais essenciais, né, que dizem respeito àqueles conceitos, e vamos discutir o que é importante garantir para que os alunos aprendam. E sempre trazemos orientações a respeito do planejamento. Ao final do caderno, tem uma organização para que os professores entendam como é que eles planejam o ano, o mês de aula e a própria aula. Nós vamos fazendo esta construção progressiva. Mas sim, eu sempre imagino que, na verdade, a gente deve tentar romper com o ciclo de que a geometria está sempre para o fim ou que a estatística nunca chega aos alunos. Estatística, por exemplo, é um assunto que, quando trabalhado nos anos iniciais, ele permite simultaneamente que você alfabetize também as crianças em processos de pensamento em classes, né? A contagem, quantificação, resolução de problemas. Então, sim, é possível começar também por estatística. Que bom. E você disse que uma das influências hoje da Base Nacional Curricular, ela tem essa perspectiva também. Você poderia falar um pouco o que a Base Nacional Curricular ela está pensando, ela propôs em termos de ensino da matemática? Então, a Base Nacional, ela faz uma coisa interessante, porque ela mantém as ideias mais essenciais trazidas nos parâmetros. Então, nós vamos ter as áreas temáticas, muda um pouco o nome, sabe, Edson? Porque, por exemplo, nos parâmetros nós tínhamos tratamento da informação, na BNCC, estatística e probabilidade estatística. Nos parâmetros, espaço e forma. Na base, geometria. Mas ela mantém as áreas, acrescenta o pensamento algébrico, né, a álgebra desde os anos iniciais, e faz uma coisa muito interessante, que é assegurar clareza no percurso da aprendizagem dos alunos no que diz respeito aos conhecimentos específicos de matemática. Então, qualquer professor, qualquer coordenador pedagógico, qualquer diretor é capaz de ir à base e ter uma resposta que os parâmetros não davam. Afinal de contas, o que eu espero que os alunos aprendam da educação infantil? No nosso caso, considerando a formação dos professores dos anos iniciais, da educação infantil até o 5º ano.
mas ela vem também até o nono, que já está pronto, e proximamente, até o meio do ano, devemos ter a do ensino médio. Então, as expectativas para todas as áreas do conhecimento, incluindo matemática. Uma outra novidade é que tem uma progressão. Houve uma tentativa muito importante de garantir que haja continuidade nas aprendizagens. Então, vamos pegar um conceito. A adição. A adição é uma ideia que você vai encontrar desde o primeiro ano. Só que há uma proposta de que, quando chegar no segundo ano, que se espera que o aluno aprenda de adição, já esteja num grau de progressão mais avançado do que vai acontecer no primeiro, e o do terceiro mais do que do segundo, e assim progressivamente. Então, eu acho que, do ponto de vista do nosso trabalho formativo e do trabalho do professor, a disciplina pode ajudar os professores a se apropriarem das grandes ideias que a base apresenta. Mas mas ele pode ir à base e buscar uma coisa que nos parâmetros era mais difícil de identificar. Então, tá bom, os objetivos de um ciclo são esses. Mas e o primeiro ano? E o segundo ano? O que ele aprende de matemática, de língua portuguesa, enfim? E agora a base traz isso. Mas a base, em relação ao caderno, por exemplo, e à nossa disciplina, ela corrobora a nossa metodologia. Porque, sob a orientação do Marcelo e na parceria com a Rúbia e tudo, o que nós fizemos? Nós temos uma preocupação com a utilização de jogos, com uma perspectiva problematizadora, com o uso da tecnologia. E a base, ela vem trazendo uma perspectiva, ela traz essa perspectiva no documento introdutório da área. Então, as habilidades, as competências previstas a serem desenvolvidas ao longo da escola básica, e em especial nos anos iniciais, para a matemática, elas estão naturalmente traduzidas na metodologia que nós encaminhamos no caderno. Ah, tá. Então nós já estamos bem up to date nessa parte. Sim, né? sim. Em termos da base nacional. Nós temos ainda um desafiozinho, mas isso a gente já está estudando aí também, como é que nós vamos garantir até o final do curso que aconteça. Nós vamos precisar ter um cuidado, porque a grande inovação trazida é o ensino da álgebra nos anos iniciais. Então, ao longo do curso, os professores também terão a oportunidade de ler algum texto que fale a respeito disso, mas o caderno, sim, nós cuidamos para que ele esteja na maior sintonia possível com a BNCC. Inclusive já com os nomes, com a ideia de letramento, com tudo que nós pudemos incorporar no tempo hábil, porque a produção do caderno ela foi feita antes da homologação. Mas como eu fui acompanhando da homologação da base, que aconteceu em dezembro, mas como eu fui acompanhando bastante de perto, eu e a equipe de produção, sob a orientação do Marcelo, nós já fizemos o máximo de alinhamento possível. Estamos bem atualizados, vocês vão aprender bastante. E escuta, Kátia, assim, uma questão importante que eu acho que todo pessoa que é professor de matemática ou professor dos anos iniciais e que ensina matemática, né, é a questão do número, né? Porque o número sempre foi o carro-chefe do ensino da matemática, e nele se concentra porque as pessoas, né, teve essa característica do ensino da matemática. Que importância que você atribui ao número no desenvolvimento da criança? Você acha que ele é o ponto central no desenvolvimento da criança? Então, essa pergunta é bem importante e eu vou pedir licença para responder em relação também com as outras áreas temáticas. Então, de fato, a aprendizagem numérica, ela é uma parte grande e importante da aprendizagem matemática que a criança vai fazer desde a educação infantil ao longo da vida, na verdade, mas no nosso caso até o 5º ano. Existem algumas coisas que são muitíssimo relevantes nessa alfabetização numérica. Por exemplo, a compreensão do sistema de numeração decimal e as suas características.
aprender a aritmética básica das operações, entender que uma mesma operação, ela tem muitas ideias diferentes, então que quando eu trabalho com divisão, por exemplo, eu tenho tanto a ideia de repartir em partes iguais, quanto a ideia de medir. Nós vamos ter uma preocupação grande em que a criança pequena, ela quantifique, ela desenvolva senso numérico, e isso tudo está muito garantido no caderno. O caderno, ele visa mostrar aos professores assim, a importância de você ter algoritmos convencionais, algoritmos não convencionais, cálculo mental, uso da calculadora, você desenvolver dos dedos, estimativa, enfim, todos esses procedimentos. Agora, então, é a maior parte do caderno. Nós temos as duas maiores áreas tratadas no caderno são, primeiro, números de operações e depois a geometria. E a aprendizagem dos números, ela tem uma importância muito grande porque, de uma certa forma, ela dá suporte também para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Nessa fase da escolaridade, algumas das relações que as crianças vão fazer para pensamento algébrico estão, por exemplo, vinculadas a buscar regularidades na multiplicação. Então, você vê, eu multiplico um número natural por 10. O que acontece com o resultado? Depois eu multiplico o outro, eu percebo essa regularidade, eu vejo que ela se expressa de um determinado jeito e aí eu concluo que então, quando eu multiplico um número natural por 10, o resultado da multiplicação acrescenta um zero, ou quando for por 100, 2 zeros. Isso está muito relacionado com o desenvolvimento da generalização que depois aparece na álgebra. No entanto, aprender matemática não é só isso, é essa licença que eu queria fazer. De verdade, a maior parte dos conteúdos que eu preciso aprender está na parte de numeração, mas em segundo lugar está na geometria. E ninguém vive isolado com uma cabeça numérica, nós vivemos num mundo espacial. Então, entender o espaço, me locomover no espaço, entender as representações espaciais que são feitas, como é que as figuras geométricas se constituem, será a segunda grande parte, né? Todo o trabalho que nós fizemos no caderno é um trabalho para desenvolver o pensamento numérico, mas também o pensamento geométrico e o pensamento métrico. Eu não posso ir à loja, comprar um sofá e depois ele não passa no elevador, ou não cabe na sala. Então, esse senso numérico, ele também resvala em um senso métrico. E claro, quem é que sobrevive, né? Vem aí as eleições e nós vamos precisar entender estatísticas e probabilidades. Então, o conjunto precisa ser harmônico, mas de fato, números ganham uma parte importante. E mesmo assim, quando a gente também só foca os números, né, para a criança e tal, a gente também faz não sei se é uma opinião que eu queria saber que faz a proposta desse ensino, né? Ensina a criança a pensar sempre em números discretos, né? Isso. Esse é o problema do intervalo, essas coisas também fica muito aquém esse ensino, né? Então, por isso que nós também cuidamos de uma parte dos números relacionadas às frações e aos números decimais. E aí é interessante porque nós fizemos essa relação muito distribuída ao longo do caderno, porque para aprender os números decimais e as frações, por exemplo, grandezas e medidas são essenciais. Então, a alfabetização numérica, ela se dá num contexto muito mais amplo que vem ao encontro do que você está dizendo, né? E tem uma coisa que é interessante. Na aula, no dia a dia da escola, a minha experiência de acompanhar escolas, formação continuada de professores e ver as crianças e produzir materiais diversos e tal, mostra o seguinte: às vezes uma criança está na aprendizagem de números, ela demonstra alguma dificuldade. Mas se a escola é uma escola que semanalmente organiza oportunidades para que as crianças possam ter aulas de matemática voltada para números, mas também essas crianças tenham pelo menos uma aula por semana de geometria, a cada 15 dias uma aula envolvendo grandezas e medidas, né?
pelo menos uma vez por mês, uma boa oportunidade de fazer uma pesquisa estatística, de explorar questões de probabilidade, o que vai acontecer é que você ajuda a criança a entender que a dificuldade ou aquela não aprendizagem, ela pode ser local, mas não é com a matemática. Então, o professor e a criança começam a ter possibilidades de criar rotas alternativas de aprendizagem e não achar que a criança tem dificuldade em matemática só porque pontualmente ela não aprendeu uma operação ou alguma representação numérica, né? Ah, que bom. Então, Kátia, eu acho que com a sua explanação, de maneira geral, acho que você colocou as coisas mais importantes que estão presentes no caderno. Agora, então, eu deixo a palavra com você para você realmente dizer, explicitar isso, né? O que você espera do nosso estudante, do nosso aluno, em relação a esse aprendizado do caderno? Então, eu queria que vocês apostassem em uma outra história com o ensino de matemática. Eu aposto com vocês que nós vamos ter uma produção muito mais dinâmica, uma possibilidade de aprender de um jeito muito diferente. Esse caderno, ele leva junto uma aposta, a aposta de que todos podem aprender matemática de qualidade e que, portanto, ensinarão uma outra matemática. O convite para essa disciplina é que você esteja aberto para encarar a matemática de uma outra forma e se encantar com a possibilidade de poder ensiná-la no futuro ou agora já no presente, de uma maneira que não seja em preto e branco, que tenha muita cor e que traga muita gente para aprender a matemática, que, Edson, no Brasil ainda é um desafio a ser vencido. Nós precisamos generalizar sucessos. Por enquanto, nós só multiplicamos fracassos. Então, o convite é que venha junto nessa disciplina, vamos aprender mais para poder ensinar melhor e abraçar uma causa, de juntos mudarmos o ensino, os resultados da matemática no país. Acho que esse é um desejo muito grande do Marcelo, meu e da Rúbia, que há tanto tempo aí estamos atuando em prol de uma educação matemática melhor no país, né? Ok, então agradeço muito a professora Kátia, e vocês então terão essa disciplina ao longo aí de 180 horas, né? Uma disciplina longa que vocês terão muitas oportunidades de aprender e, sem dúvida, um momento ímpar, né, do nosso curso, por contar com uma experiência e uma dedicação da professora Kátia Stocco Smolli, com quem eu tive o prazer de conversar. Então, boa disciplina para vocês, né? E vamos lá, tá? Muito obrigado. Obrigada, gente.